Condensação de Claise intramolecular. Essa reação ela é conhecida como condensação de Dieckmann, porque foi esse pesquisador que estudou esse tipo de reação. Para que isso aconteça, é importante que você tenha na mesma molécula dois grupos funcionais éster. Então aqui você tem uma molécula que é 1,6 de éster. O que vai acontecer? É importante também que esses grupos sejam iguais, né? Porque você precisa usar uma base aqui que é semelhante aos grupos existentes no éster, para que não ocorra uma reação de substituição nucleofílica acílica aqui. Então, essa base, o que ela vai fazer? Vai ser a remoção de um hidrogênio alfa, pode ocorrer aqui quanto aqui, não tem problema, mas aqui está mostrando um hidrogênio sendo removido daqui. Então, aqui vai formar um nucleófilo, onde você vai ter um par de elétrons e uma carga negativa. Então, ele vai atacar agora outra carbonila desse éster, que quando abrir para lá, para formar o intermediário tetraédrico, e o par de elétrons retornar, esse grupo OCH3 ele vai abandonar a molécula. Então vai haver a formação de uma ligação desse carbono CH2 com essa carbonila aqui. Então vai formar essa ligação aqui. Ó. É interessante até que você numere a cadeia carbônica. Né? Se eu numerar a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu vou ter aqui 1, 2, é o meu carbono que vai virar nucleófilo, 3, 4, 5, 3, 4, 5 não acontece nada, e o 6 aqui vai ser a minha carbonila. Então você vai produzir um anel de 5 membros que tem uma certa estabilidade, então vai haver essa condensação de Claise intramolecular. O que você adiciona no segundo momento é o ácido clorídrico para protonar esse metóxido que vai abandonar aqui, transformando ele em metanol. Então essas reações são úteis quando você pode formar anéis de 5 ou de 6 membros. Então da mesma maneira aqui, esse carbono aqui alfa, você pode remover um hidrogênio dele alfa, que é ácido, com esse metóx, que é uma base semelhante aos grupos do S existente aqui. Então aqui se transforma no nucleófilo, que é um ânion, ele vai atacar essa outra carbonila aqui. Vai abrir para cá, formando intermediário tetraédrico, e quando retornar esse par de elétrons para cá, esse metóx vai abandonar a molécula, que vai ser protonada por ácido numa segunda reação, formando esse metanol, como eu expliquei assim. Novamente, numerando a cadeia carbônica aqui, a partir dessa carbonila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é 1,7 de éster. E aqui o carbono 1 está aqui. Ó. 1, 2 é esse carbono que se transformou no nucleófilo, que se ligou nesse carbono aqui, que é o 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 não aconteceu nada. E o 7 está aqui, é onde o carbono 2 se ligou nele. Então você produz essa beta-cetoéster aqui com um anel de 6 membros, que é também bastante estável. Né? O mais estável é o anel de 6 membros, depois seria o de 5. Bom, o mecanismo dessa reação, como eu tentei explicar ali para você entender a formação do produto, é dado assim, né? Primeiro você tem que destacar aqui, né? Destaca aqui um hidrogênio, apaga aqui e desenha um hidrogênio para baixo. Essa base vai buscar esse hidrogênio, o metóx, o par de elétrons vai vir aqui para o carbono, nesse carbono alfa, formando então a base conjugada, que é o nucleófilo. Então esse nucleófilo ataca o carbono da outra carbonila, quando ela vai abrir para cá, porque o par de eletroligação π vai vir para o oxigênio. Você vai ter a formação então desse intermediário tetraédrico e o anel aqui de 5 membros, já que você está ligando esse carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, formando então um anel de 5 membros. Bom, quando esse par de elétrons retornar para cá, esse grupo metóxico vai ter que abandonar a molécula aqui e você vai ter então a formação da sua condensação intramolecular de Claise, que é uma condensação de Dieckmann. Esse metóxido aqui, posteriormente, ele vai ser protonado pelo ácido clorídrico, que você vai adicionar no segundo momento, para que esse metóxido, que é uma base, não remova esse hidrogênio aqui, que está entre duas carbonilas, que seria mais ácido. As adições também podem ocorrer adições aldólicas intramoleculares também. Caso você tenha uma molécula tipo essa aqui, uma 1,4 de cetona, né? 1,4 que você numera aqui, 1, 2, 3, 4. Então as cetonas estão separadas nessa distância 1,4. Mas o nome dessa de cetona você tem que começar a numerar a partir de uma extremidade. Nesse caso, uma molécula simétrica, tanto faz.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome do composto é hexano 2,5 diono. Bom, é interessante nós utilizarmos aqui cetonas que são simétricas, porque se você tiver um número de carbono diferente do número de carbonos aqui, você pode ter a formação de produtos diferentes, né? E aí você teria que separá-los. Nesse caso aqui, existem dois caminhos. Porque todos os hidrogênios que estão nessa cetona, nessa de cetona, eles são hidrogênios ácidos. Porque esse CH3 ele é alfa em relação a essa carbonila, assim como esse CH2 é alfa em relação a essa carbonila, esse CH2 é alfa em relação a essa carbonila e esse CH3 é alfa em relação a essa carbonila. Então todos esses hidrogênios são ácidos. Então a primeira tentativa aqui de formar um produto de adição aldólica intramolecular é você imaginando que esse hidrogênio alfa saiu daqui, né? Porque esse hidrogênio e esse são equivalentes, assim como esse e esse são equivalentes. Então nós temos dois tipos diferentes de hidrogênio alfa aqui, do meio e esse da ponta. Ah, e esse aqui não quer dizer que ele é mais ácido do que o CH3, porque existe um outro CH2 entre eles, então não daria para ele poder fazer ressonância com essa outra carbonila aqui não, tá? Então a acidez deles são parecidas. Então se você pega a base, remove o hidrogênio deste lado, você vai ter a formação dessa base conjugada e desse nucleófilo. Então esse nucleófilo pode atacar a carbonila da outra cetona, enquanto esse par de ligação pi vem para cá. De novo você numera, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse carbono aqui do CH2 está aqui. Então ele é o 1, 2, 3, 4, 5. E esse oxigênio aqui foi O- e nele tem um CH3 ligado. Então, agora basta protonar esse oxigênio, esse par de elétrons busca o hidrogênio lá da água, vai transformar em uma hidroxila de um álcool. Então, você tem esse produto que é um anel de 5 membros com estabilidade. No caso de baixo, você já percebe que o produto não vai ser formado. Mas por quê? Porque se o hidróxido remover um hidrogênio daqui, você vai ter essa base conjugada e esse nucleófilo. Quando ele atacar aqui, você vai ter a formação de um anel de 1, 2, 3 membros. E um anel de 3 membros, ele é muito pouco estável devido às tensões angulares e à tensão torsional que existe num anel de 5 membros. Então a preferência é a formação de anéis de 5 ou 6 membros, que são os mais estáveis. Então de baixo não se forma, você só vai ter esse único produto nessa reação aqui. Bom, continuando aí com outros exemplos, aqui nós temos uma outra molécula de cetona, que é o octano 2,7 diona, que é uma 1,6 de cetona. Aqui, novamente, nós temos uma molécula simétrica, porque se ela fosse assimétrica, poderia ter formação de produtos diferentes, tá certo? Então, você tem aqui que tem esses hidrogênios alfa desse CH3, assim como existem hidrogênios alfas desse CH2. Né? Esse é equivalente a esse e esse é equivalente a esse. Se você remove o hidrogênio aqui, desse CH3, você vai ter a formação dessa base conjugada. E aí você vai ter a formação de um anel quando esse nucleófilo atacar essa carbonila aqui desse eletrófilo e essa ligação pi vindo para cá, para o oxigênio para formar O-. Você vai ter um anel formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então o anel de 7 membros, ele não é tão estável quanto o anel de 5 membros. Portanto, essa molécula aqui não vai ser formada. Então vamos para debaixo aqui, que é a molécula formando um anel de 5 membros. Aí a probabilidade também desse carbono nucleófilo encontrar aqui essa carbonila é menor, já que a molécula é maior. Então agora, se eu remover o hidrogênio alfa ácido desse CH2, eu vou originar essa base conjugada que é o meu nucleófilo. Então ele vai atacar essa carbonila e vai abrir para cá. E vai formar então um anel de 5 membros, que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 átomos nesse anel. É importante novamente numerar. Ó, vou numerar aqui para vocês todos os carbonos dessa cadeia a partir daqui. Ó. 1, 2, e está aqui. 1, 2. Esse é o 3. Esse 3, 4, 5, 6, 7. Então 3 vai ter que ligar no 7 na carbonila e o 8 é o CH3. Então vamos lá. Esse é 1,
esse é o 2, esse é o 3. 4, 5, 6. Então aqui tem um erro. Esse grupo O-CH3 tem que estar nessa posição aqui. Ó. Aqui tem um erro. Desenha O-CH3 nessa posição aqui. Porque o carbono 3 ele tem que ligar nesse que é o 7. Então o 3 está aqui e o 7 está aqui. Né? Então troca aqui. Coloca esse oxigênio nessa posição, esse H3 nessa posição. Aqui tem um erro. Então, quando for protonado esse oxigênio com a água, você vai ter hidroxila formada, o CH3 aqui, que tem que ser desenhada nessa posição, tá? OH e o CH3 aqui. Bom, um outro exemplo, que é uma análise semelhante a essa. Novamente, uma cetona simétrica. Se você remover um hidrogênio alfa desse CH3, você vai ter a formação de um CH2, né, que é o seu nucleófilo, menos, com carga negativa aqui. Se ele atacar essa outra carbonila, você vai ter um anel formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros, formando esse anel aqui, tá certo? Se você tirar o hidrogênio alfa daqui dessa posição, você vai ter o nucleófilo formado aqui, CH menos carga negativa aqui. E quando ele atacar para cá, você vai ter um anel formado com 1, 2, 3, 4 membros. Então, um anel de 4 membros também vai ter uma alta tensão estérica e é pouco estável. Então, portanto, você vai preferir tirar o hidrogênio daqui. Bom, vamos lá para ver se isso aqui está correto. Vamos numerar. Numera aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 1 vai ter que estar ligado no 6. Onde é que está esse 1 aqui? Vamos localizar ele. Esse 1 está aqui, ó. Está aqui. Aí você vai numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 1 está ligado no 6. E esse 6 é que vai se transformar em OH e um CH3 ligado nele. Então, aqui está correto. Nesse exemplo de baixo, de novo, você pode ter novamente uma cetona simétrica, tirar hidrogênios alfa aqui do CH3 ou do CH2, já que eles são diferentes. Se você remove o hidrogênio alfa aqui do CH3, ele vira um CH2 menos, o nucleófilo aqui. Ele vai atacar essa carbonila, você formaria um anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros, o que é um anel menos estável do que um anel de 6. Então você vai preferir remover o hidrogênio alfa aqui desse CH2. Então vai virar CH menos, que é o nucleófilo, ele vai atacar essa carbonila, e as carbonilas, ligação π vai vir para cá, que depois de protonada vai se transformar nessa hidroxila. Então numera de novo todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 3 tem que ligar no 8, e no 8 vai ter o CH3 e a hidroxila. Então vamos ver se isso está correto. Então isso aqui, que é o 3, né? Então você tem 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos lá de novo? Esse eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 3 tem que ligar no 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui tem um erro. O 8 é que tem que ligar no 3. Então, novamente, esse OH e esse H3 tem que estar nessa posição aqui, porque ele é que é o meu carbono 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, muda aqui que tem um erro. O OH e o CH3 tem que estar ligados neste carbono aqui. Tudo bem? Então, por isso que é importante numerar para você não perder onde os grupos devem ficar ligados. Uma última reação aqui, que é também uma reação de condensação intermolecular, que é a anelação de Robson. A anelação de Robson utiliza a reação de Maicon e a adição aldólica para formar uma ligação carbono na forma de anéis, como nós vamos ver neste exemplo aqui. A primeira reação que está ocorrendo é uma reação de Maicon. Por quê? Você está usando uma base, essa base está sendo útil para remover esse hidrogênio alfa, que ele é ácido, que está ligado nesse carbono alfa vizinho a essa carbonila. Então, quando essa base remove esse hidrogênio aqui, você gera um nucleófilo. Esse nucleófilo, por ser uma base fraca, ele ataca o carbono beta desse composto
dessa cetona alfa-beta insaturada. Então, esse carbono se liga nesse carbono CH2, gerando então essa ligação aqui. Ó. Esse CH2 está aqui, esse hidrogênio depois vai ser protonado, virando outro CH2, e você tem o C-O, CH3. Bom, agora você tem duas carbonilas de cetona. Vai ocorrer uma reação de adição aldólica intramolecular. Essa base aqui vai remover um hidrogênio alfa desse CH3, né? Vai tirar um hidrogênio ácido aqui desse CH3, o que vai transformá-lo num CH2-. Então ele vai ser o nucleófilo que vai atacar essa carbonila, que vai abrir para cá, que depois que esse oxigênio for protonado, vai se transformar numa hidroxila. Então esse CH3, que vai se transformar em CH2, porque você vai remover um próton dele pelo hidróxido, esse CH2 está aqui. Ó. Esse CH2 é que se ligou nessa carbonila, que vai se transformar numa hidroxila. Depois, se você fizer o aquecimento, você pode fazer uma condensação, que é uma eliminação de molécula de água. Sai essa hidroxila, mais um hidrogênio vizinho, para formar uma ligação dupla aqui, formando esse composto carbonílico alfa-beta insaturado, e agora antes só tinha um ciclo, na sua ciclo hexanona, você passa a ter um segundo ciclo. Então essa reação é a reação de anelação de Robson.